Wendel Martins, bom dia, primeiramente. A minha pergunta, candidato, é a seguinte: o Coritiba ele vem passando por anos muito difíceis e principalmente em gestões, a questão da base também anda muito desvalorizada. E tanto que recentemente nós sofremos uma goleada sonora em casa para a equipe do Bragantino por 8-2. Eu quero saber, na sua gestão, candidato, como a base ela vai ser trabalhada e integrada ao elenco principal. Wendel, a gente começa a dar a devida importância para a base desde o planejamento estratégico. Como vocês devem ter lido no nosso planejamento estratégico, nós acabamos com a figura toda poderosa do diretor de futebol, aquele terceirizado, empregado do clube que tem mais poder do que o próprio presidente, especialmente quando o presidente não entende nada de futebol. E essa diretoria de futebol será substituída por 3 coordenadorias. Uma coordenadoria de captação e avaliação, uma coordenadoria de preparação e uma coordenadoria de performance. As 3 terão o mesmo nível hierárquico e serão ocupadas por profissionais de reconhecida competência no mercado. Mas o mais importante de tudo é que essas 3 coordenadorias elas não serão responsáveis só pelo futebol profissional. Elas obrigatoriamente, pelo planejamento estratégico, vão ter que olhar todas as categorias de base, até o sub-11. A intenção disso é fazer com que a informação seja abundante no sentido de novos talentos que estão surgindo no Curitiba e que o mesmo carinho e a mesma competência que é dedicada ao plantel profissional, ela seja dedicada a essas categorias. Independentemente disso, nós vamos ter ex-jogadores que, não só por terem sido ex-jogadores, mas porque também conhecem futebol e atuam na área de preparação, farão a mentoria desses jovens, preparando-os para saírem de um nível inferior, por exemplo, do sub-11, para ir para o sub-13, para o sub-15, e principalmente para saírem da última categoria, do sub-20, que eu considero, para o profissional. Acima desses 3 coordenadores, que terão que conversar entre si, você já divide as responsabilidades, cada um tem sua área e vai ser uma equipe, uma decisão conjunta. Você vai ter um diretor executivo responsável por toda a atividade operacional do clube e que é uma figura de nível internacional, que já está comprometida conosco e que vai fazer, então, a direção de todas essas coordenadorias. E, obviamente, acima dele vai existir o G5. E o G5 hoje tem 2 pessoas que jogaram futebol, eu e o Osiris Clamas. Além de tudo, nós teremos comitês, né? Ou seja, o Curitiba vai ter um carinho muito grande e um respeito muito grande às categorias de base, porque nós vemos que o nosso futuro está ali. Não só para colocar os jogadores dentro de campo, que tenham amor ao clube, que tenham uma vivência maior no clube e que possam nos dar vitórias, títulos, participações em campeonatos importantes, mas após essa fase de passagem pelo profissional do Curitiba, obviamente eles serão vendidos para o exterior, porque o Curitiba, como tantos outros clubes brasileiros, é um clube formador. Nós não podemos competir economicamente com a Europa, com a Ásia ou até com o mundo árabe. Então, será dada muita importância se a gente perceber no Brasil os clubes que deram certo são os clubes formadores e os clubes que, às vezes, quase dobram sua receita anual com a venda de jogadores. E vamos evitar de cometer os absurdos que a diretoria atual comete, que é vender talentos, e eu vou citar só um, o Ianco, sem ter dado nenhum título ao Curitiba, sem ter jogado praticamente um campeonato pelo clube, e que foi vendido para pagar dívidas. Você nunca vende um jogador da base para pagar dívida. Você vende para fazer investimento. Então, é uma mudança radical no que diz respeito à gestão das categorias de base. Obrigado, candidato. Queiroz?
Renata? Queiroz, abre teu microfone, eu acho que tá fechado. Tá fechado o microfone, Alexandre. Não tá. O seu microfone tá fechado. É o microfone, Queiroz. Bom, acho que tá com algum problema ali no Queiroz. Então, Pedro, quer emendar alguma pergunta? Não, quero sim. Primeiramente, agradecer aí ao candidato Folador, que se dispôs, né, a estar aí com a gente agora pela manhã. Folador, seguinte, a minha pergunta é justamente, você falou da categoria de base, de ter atletas que já foram atletas ajudando nessa questão da categoria de base. Essa semana eu vi uma reportagem sobre o Alex. O Alex falou que fez um estágio, né, no Curitiba em relação a ser treinador, e o foco dele é ser treinador do Curitiba pelo fato da história que ele tem com o Curitiba Futebol Clube, né? Realmente ele é o ídolo da torcida Coxa Branca. E ele falou assim, olha, eu conheço bem a categoria de base, acompanhei o Igor Jesus, acompanhei outros atletas e sei muito bem o potencial de cada atleta. A minha pergunta é, você assumindo a presidência do Curitiba, o Alex vai ter essa oportunidade futura de ser treinador do Curitiba? Na verdade, ele já tem. O Alex é meu amigo, eu converso muito com o Alex. Eu considero hoje um dos grandes experts e comentaristas do futebol brasileiro. Mas, há algum tempo atrás, o Alex me falou que ele queria seguir a carreira de treinador, fez vários cursos, se preparou para isso e tem feito estágio no Curitiba há muito tempo e conhece hoje, talvez como ninguém, as categorias de base, mas não só as categorias de base ou profissional. É claro que qualquer clube que pretenda fazer um trabalho sério, um trabalho competente, ele pensa no Alex. E o Alex sim, uma das nossas aspirações e um dos nossos sonhos. Isso aí. Renata? Eu tenho uma pergunta. Bom dia, Renata. Bom dia, Tudo Renata. Bem? Lindo nome, hein? Lindo. Tudo bem, Xará? Tudo bom, Xará? Seguinte, eu vi uma entrevista do senhor que você disse que pretende começar do zero. Sim. Na questão de gestão. O senhor acha que a curto prazo se começar do zero, mesmo no meio da temporada? Ou você pretende começar do zero, finalizando, planejando com o que tem agora, ou tentando com o que tem agora? Por exemplo, comissão técnica, esse começar do zero também inclui? Me encostou na parede, né, Renata? Mas pergunta inteligente. Vamos lá. O começar do zero, eu diria para você que é a partir do dia 1º de março do ano que vem. Porque, por uma série de razões, eu diria a maioria dos contratos dos jogadores e de comissão técnica terminam no final de fevereiro. Isso é uma coisa muito importante num clube de futebol, porque a maior despesa de qualquer clube é a folha de salários. A partir do momento que você tem uma folha de salário zerada, com poucos contratos, como, por exemplo, do Wilson, que foi prorrogado por 2 anos, de alguns garotos das categorias de base, que têm contratos mais longos, mas a imensa maioria dos contratos se encerra. E aí, você começa a implantar essa nova mentalidade de gestão, que é uma mentalidade profissional. A mentalidade profissional significa o seguinte: como eu disse no planejamento estratégico, a decisão não vai ser mais só de uma pessoa. Vai ser uma comissão de 3 coordenadores,
vai ter o treinador do profissional e o treinador das categorias de base, você terá um diretor executivo acima deles e terá um G5 que entende de futebol. E o grande problema do Curitiba não é o problema financeiro. O problema financeiro é uma consequência do grande problema do Curitiba, que é a captação. A malha da peneira de entrada do Curitiba é muito larga. O último diretor de futebol teve a incompetência de contratar 56 jogadores e somente 5 deram certo. Ora, hoje em dia você tem softwares de gestão, você tem drones em cima dos campos na área de treinamento, você consegue saber a performance de um jogador, os fundamentos melhor que ele tem, se é o cabeceio, se é o chute, se é o passe, se é a defesa. Você não tem como errar hoje se você somar a tecnologia com o olho desses monitores e jogadores que têm capacidade de gestão de futebol, você minimiza muito o erro. Então, você pensa o seguinte, eu vou pegar uma folha zerada e eu vou começar a acertar, que eu digo, é minha equipe, nós vamos começar a acertar desde a primeira contratação a partir de março. Porque para passar na peneira, que vai ter uma malha muito fechada, vai ter que passar por uma análise científica, tecnológica, vai ter que passar pelo olho de ex-jogadores, vai ter que passar pelo olhar e pelo consenso de 3 coordenadores, pelo diretor executivo de futebol, que é uma figura com ampla experiência no futebol, e ainda, além de tudo isso, pelo conselho administrativo do clube, pela maioria do conselho administrativo. A partir do momento que você coloca o trem no trilho e que você adota isso como um procedimento permanente, dificilmente você vai errar. Pode acontecer? Pode, mas vai ser a minoria. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que, a partir de março, nós teremos condições de fazer isso. O grande problema é entre 17 de abril e o final de fevereiro. E aí, para quem já jogou futebol como eu, que entre júnior, profissional e amador, eu estive 28 anos dentro de um campo de futebol em vestiário. Você vai ter que ter muita sensibilidade para você saber em que momento o clube está. Exemplo, nós estamos numa situação péssima no campeonato, né? Mas o futebol, e eu já mandei esse recado para os jogadores e para o próprio treinador, joguem pelo Curitiba, joguem para nós, porque nós seremos justos na avaliação. Nós não temos preconceito de absolutamente ninguém, apesar de termos nossas preferências quanto aos jogadores. Mas joguem para nós. Vamos imaginar que engate 3 vitórias, que a gente saia da zona de rebaixamento e quando a gente assumir, a gente perceba de há condições, até porque nós não temos como mudar o plantel, nós não podemos fazer novas contratações, de nós melhorarmos a performance, a orientação, o vestiário, o clima dentro do clube. E aí nós vamos ter que estudar este momento para saber qual procedimento tomar. Ou não mexer em time que está ganhando, ou então, se estiver perdendo e estiver numa zona delicada, nós vamos ter que fazer mudanças pontuais. Até porque a gente não pode trazer novas contratações. Certo. Gente, vocês estão me ouvindo agora? Aê! Agora sim, Alexandre. Agora sim. Agora sim. Soltaram Renato, o leão da Renato, bom Tchalma. dia. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo. Queria agradecer primeiro a você, a tua assessoria de imprensa. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter nos tratado aí tão bem, rapidamente, ter atendido o nosso pedido. Para dar a entrevista. Alexandre, é vocês que fazem bem para nós, porque em época de pandemia, com essas dificuldades aí de se encontrar, quer dizer, vocês nos dão a oportunidade de chegar até o torcedor. E eu não falo isso só de vocês, né, que tem uma enorme audiência, mas eu falo todos os veículos de comunicação que têm nos procurado, a gente tem atendido, tem dado prioridade, até porque vocês são essa ponte entre a gente e a torcida. Certo. Lembrando, gente, a gente entrou em contato com as 3 chapas, e a única chapa que nos atendeu foi a Curitiba Ideal. Então, por isso que eu estou fazendo esse agradecimento público aqui a você, Renato, e a sua equipe.
A minha pergunta é o seguinte, você acabou de falar, Renato, que a nossa situação na tabela é preocupante, né? Inclusive, eu já estou dormindo com a calculadora debaixo do travesseiro. Eu estou desligando o telefone, Alexandre, à meia-noite. Se eu deixar, o pessoal fica me ligando até às 3 da manhã, chorando, querendo escalar o time, pedindo, por favor, que eu assuma imediatamente. Quer dizer, é uma loucura. Pegando um gancho rapidinho, Queiroz. Pegando um gancho rapidinho do que o Queiroz falou e o Folador falou. Cara, não é só o Queiroz que tá dormindo com a calculadora embaixo do travesseiro. A maioria das pessoas que eu converso, o candidato Folador, sem brincadeira nenhuma, você vai perguntar qual das 3 chapas vai votar no final do ano, sem brincadeira nenhuma, vamos botar ali 100 pessoas, 98 pessoas falam que vão votar Coritiba Ideal. Sim. Então, assim, por que isso? Por causa dessa gestão, por causa do teu G5, por causa de acreditar no teu potencial. Eu acredito também que o Coritiba Futebol Clube precisa, nesse exato momento, de alguém preparado, alguém que tem uma estrutura no futebol e aí assim por diante, né? Certo. Pode falar, Renato. O pessoal me pergunta sempre se eu não tenho medo de assumir o Coritiba nessa situação desastrosa. E eu disse para eles que quando eu olho para o lado, para a minha mesa de G5, de G6, se considerar aí o Wilson, e nós temos mais umas 50 pessoas de altíssimo nível que estão neste movimento, que estão ajudando, eu não tenho nenhum medo. Eu não tenho absolutamente nenhum medo, porque todas as pessoas são pessoas que já tiveram desafios enormes na vida, pessoas que conduziram grandes corporações, que encontraram muitos problemas nessas corporações, que tiveram que resolver. Então, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, quer dizer, a única coisa que nos preocupa é a gente assumir um clube sem você poder começar o teu trabalho do zero. Você, dependendo de outros, né, para você sonhar em sair de um patamar mais elevado, ficando na Série A, ou você ter que descer para um patamar de Série B e começar tudo de novo. De uma forma ou de outra, nós temos o plano A e temos o plano B, mas a nossa equipe é muito competente. A nossa equipe, eu ouso dizer que dificilmente nessas eleições agora, de fim de ano, dos clubes brasileiros, os clubes conseguem reunir tanta gente competente, com história, com currículo, apaixonada pelo clube e que encontrou um tempo na sua vida para se dedicar ao clube. Não vieram antes porque não podia, inclusive eu, que tinha várias atividades, acabei me aposentando no ano passado, hoje só estou com a minha empresa de consultoria e não tinha condições de me dedicar ao clube. Da mesma forma o Juarez, da mesma forma o Marcelo Almeida e todos os outros. Então, nós temos uma equipe maravilhosa e com vontade de trabalhar, mas, infelizmente, a gente está de mãos atadas. Nós não podemos fazer nada porque, inclusive, nos oferecemos para ajudar a atual gestão, mas eles não querem ajuda. Eles disseram, ganha a eleição, daí vocês fazem o que vocês quiserem. Certo. A minha pergunta, Renato, é bem simples. Caso aconteça, é claro que a gente não quer que aconteça a queda do Coritiba para a Série B em 2021, você já tem algum planejamento para caso isso aconteça? Já está tudo pronto. O planejamento, diríamos assim, do ponto de vista financeiro, será dramático, porque, para vocês terem uma ideia, a gente já parte de 50 milhões a menos de receita. Quer dizer, é quase 50% a menos da receita. Agora, vocês devem estar lendo aí entrevistas de ex-jogadores do Coritiba. O jogador hoje, ele especialmente o jogador consagrado, o jogador que, vamos dizer assim, ganhou muito dinheiro por onde passou em função da performance dele, etc., e que tem amor pelo clube, os jogadores têm declarado que
o que interessa para eles não é dinheiro, o que interessa é projeto. E o nosso projeto é um projeto para 15 anos, para 5 gestões. Isso não significa que o Renato Folador vai ser presidente 5 vezes. Eu vou ser presidente uma vez. Eu vou ser o presidente da transformação. Mas o nosso grupo pretende ficar 15 anos no Curitiba. Por quê? Porque todas as mudanças estruturais que nós vamos fazer, quer dizer, aí você inclui não só a forma de gerir o clube, mas tratando também de patrimônio, da gestão da marca do clube, requer mais tempo. Isso é absolutamente natural. Então, nós precisamos de 15 anos, até porque nós queremos fazer uma reforma radical, que não depende de nós, depende do Conselho, que é a mudança do Estatuto. O Estatuto do Curitiba, hoje, atrapalha muito o desempenho do Curitiba. Você tem um conselho atuante, você tem um conselho, vamos dizer assim, participativo, mas o problema, como, por exemplo, agora, e como aconteceu também na última eleição, quando você tem 3 chapas equivalentes, corre o risco da chapa vencedora ganhar com 1/3 do Conselho. E 2/3 do Conselho, que são as 2 chapas que perderam, trabalham contra o Conselho de Administração, não aprovando medidas fundamentais como mudança de estatuto, como uma reforma no estádio, como um contrato com alguma grande empresa internacional. E isso não pode acontecer. Quer dizer, a partir do momento que uma chapa ganha a eleição, ela tem que ter o apoio do Conselho por 3 anos, para ela mostrar e colocar em prática o seu planejamento. Isso é em qualquer empresa, pequena, média, grande, internacional, estatal, é assim que funciona. Nunca o Conselho Deliberativo ele trabalha contra o Conselho Administrativo, ao contrário, ele está lá para auxiliar, para ajudar a tomar decisões. Como o futebol é uma paixão, e o Curitiba não escapa disso, nós vemos uma situação no Conselho em que o presidente normalmente tem minoria no Conselho. E o Estatuto é tão ruim que 30 pessoas, somente 30 pessoas do Conselho, de um Conselho que tem quase 300 pessoas, entre vitalícios, consultivos, etc., elas podem barrar qualquer atuação ou pedir qualquer intervenção do Conselho na gestão. E isso não pode acontecer. Para que a gente possa mudar o Estatuto, para que a gente possa fazer as mudanças estruturais e para que a gente, principalmente, coloque a espinha dorsal do nosso planejamento no Estatuto, nós precisamos de mais tempo. E por que nós vamos colocar a espinha dorsal no Estatuto? Porque qualquer futuro presidente que não respeite isso pode ser impedido. Então, a gente quer criar uma forma de gerir o clube que não venha a ser mudado no futuro por qualquer pessoa, por mais bem intencionada que seja. Coisas muito básicas, como a profissionalização da gestão do futebol, quer dizer, as coordenadorias, uma coisa que é fundamental, que a gente tem lá, que é você ter pelo menos 1/3 do plantel formado por jogadores oriundos da base, que é você não ter, você pode ter uma banda vamos dizer assim, de segurança, mas você não pode ter mais do que 35 jogadores no plantel, coisas desse tipo que impedem que sejam feitas contratações sem nenhum critério e que acabam gerando um enorme passivo trabalhista para o clube. Porque a partir do momento que você contrata um jogador por 2 anos, o longo prazo no futebol é 3 meses. Em 3 meses, o jogador pode ter feito já 10 partidas. Aí, se o jogador é ruim, você tem 2 opções. Ou você tenta emprestar ele, e muitas vezes você empresta tendo que pagar parte ou metade do salário, ou você manda embora. E aí você vai criando um passivo trabalhista. Por que você vai criando esse passivo? Porque você não tem critério na contratação, na entrada do jogador, na entrada do treinador. Veja o absurdo dos treinadores. 4 treinadores em 6 meses. 6 meses. Vocês acham que o Jorginho não vai entrar com uma ação trabalhista contra o Curitiba? Que o Barroca não vai entrar? Quer dizer, como é que pode você, tendo um Moza, uma pessoa extremamente preparada, conhecedor, fez todos os cursos possíveis na mão, e você perder ele para o CSA? Ele ganhou uma partida para nós aqui contra o Bragantino e foi embora para o CSA.
O CSA estava na zona de rebaixamento, está no G4, próximo do G4. Tudo fruto do trabalho de um jogador que era nosso, que é apaixonado pelo Curitiba, que conhecia todo o plantel. E nós fomos fazer o quê? Buscar quem? Essas figuras que estão aí, né? Exatamente. Então, Renato, caso, caso você vença a eleição, traz o Mozart de volta, fazendo o favor. Não, ele não vem porque o Alexandre... veja bem, ele não vem porque eu sou muito amigo dele e ele me consultou quando conversaram com ele sobre a volta dele agora, quando mandaram embora o Jorginho, né? E são tantos que eu nem me lembro. O último que nós mandamos embora foi o Jorginho, né? E eu falei para ele, eu digo, Mozart, que situação, consolide sua amigo. carreira aí, não cometa o erro que o Rogério Ceni cometeu de largar o Fortaleza e ir para o Cruzeiro e ser demitido 5 partidas depois. E eu tenho certeza absoluta que um dia você vai voltar para o Curitiba. Mas o momento não é agora. Eu estou pensando aí não como dirigente do Curitiba, mas como teu amigo pessoal de mais de 30 anos. Você está fazendo a tua história aí, você está tendo um enorme trampolim para a primeira linha de treinadores do futebol brasileiro e a tua sequência tem que ser aí no CSA. Certo. Paula, você tem uma pergunta para o Renato? Tem alguma pergunta? Tenho. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. É um prazer estar aqui recebendo você. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estava lendo umas matérias, né, umas entrevistas que você deu para os jornais daqui, e uma coisa me chamou a atenção, né? Eu acho que quem é torcedor preza muito pela transparência do seu clube, né? Quer saber o que acontece nos bastidores, quer saber de tudo. E uma das suas entrevistas, uma das suas falas, foi dizendo que tinha muita coisa na gestão passada que você não concordava e que isso te incomodava muito. Eu queria saber se você pode citar uma dessas coisas, o que mais te incomodou e o que você planeja para o futuro para não repetir esse mesmo erro ou então fazer melhor. Na sua visão, o que seria melhor, entende? Ok. Veja bem, Paula, o que eu, na minha vida profissional, durante 34 anos, eu cuidei do futuro das pessoas, né? As pessoas me entregavam dinheiro para eu investir no mercado financeiro e depois de 25, 30 anos, 35 anos, entregar esse recurso para que a pessoa pudesse viver até o fim da vida com algo próximo do salário, mantendo o seu padrão de vida. E eu descobri que para que você dê certo na tua casa, numa empresa, numa instituição financeira, num fundo de pensão ou numa instituição como Curitiba, o planejamento é fundamental. Você não consegue absolutamente nada sem planejamento. E o planejamento da atual gestão é zero, né? Uma outra coisa que me incomoda muito, é você ter a principal atividade da tua instituição, que é o futebol, terceirizado. É a diretoria entregar na mão de um contratado, né, que não tem vínculo com o clube, só tem o salário, e ele mandar no clube, até mais do que o presidente, como é o caso, para ilustrar o caso mais recente do Pastana. Isso é um absurdo. Você não ter opinião sobre o futebol, você não dar palpite sobre as contratações. A terceira grande crítica minha é a inconstância. É você não saber o que você quer. Dizem que quando a gente não sabe onde ir, qualquer caminho vale. E o Curitiba hoje é isso. O Curitiba não sabe para onde ir, porque não tem planejamento. E outra coisa que eu recrimino muito na atual diretoria, e especialmente no caso no presidente, é que ele não tem noção da dimensão do cargo que ele ocupa. Até pela forma como ele se veste, ele não honra o Curitiba como instituição centenária. A barba. É como se a vida pessoal dele e a vida pública não estivesse separada. Ele acha que pode fazer a mesma coisa que ele faz na vida pessoal, na vida pública. Ele não se deu conta da estatura que tem o presidente do Curitiba Futebol Clube.
Então, as minhas críticas são nesse sentido, são profissionais e comportamentais, né? O Curitiba merece uma diretoria competente, uma diretoria que faça planejamento, uma diretoria que não abra mão de tomar as decisões estratégicas e uma diretoria que saiba se comportar em público. Candidato, Entendi. saindo um pouco, Wendel Martins aqui de novo, saindo um pouco dessa questão, né, da atual gestão, né, eu gostaria de falar o seguinte, né, sobre também o futuro, né, do clube, em alguns sentidos. Por exemplo, igual a gente tem uma parceria, o Coritiba tem uma parceria com o Toledo, certo, para time do futebol feminino, que é o Toledo Coritiba. E também tem a parte do estádio, né, que a gente vê que o estádio, ele é um estádio, o Couto Pereira, ele está com gramado bom, num bom estádio, mas carece de reforma. E também a gente está vendo a questão dos clubes empresas, essa era dos clubes empresas. Eu queria saber se também, além dessas duas questões que eu levantei, estádio e um investimento maior no futebol feminino que vem crescendo ainda mais, existe a possibilidade do Coritiba se tornar também um clube empresa? Tá, Wendel, eu vou começar pelo final. Para o Curitiba se tornar juridicamente... Na verdade, o Curitiba já é um clube empresa, ele tem a Curitiba S.A., mas muito mais importante do que você ter isso juridicamente implantado, você tem que ter operacionalmente implantado. Quer dizer, o clube ser conduzido como um clube empresa, independentemente da personificação jurídica. Primeiro, ele tem que se tornar, na prática, na operação, um clube empresa. Isso é mais importante até do que a parte jurídica. E o Curitiba, inclusive, já tem uma empresa hoje, que é o Curitiba S.A. Com relação ao futebol feminino, a gente agradece muito ao Toledo, mas nós vamos trazer para Curitiba. Não tem cabimento você ter um futebol feminino, que hoje é exigência da CBF, feito em parceria com um clube do interior. Ao contrário, quer dizer, o Curitiba é muito grande para deixar de ter dentro de casa o futebol feminino. E quanto ao patrimônio que você falou, a nossa primeira prioridade vai ser o CT da Graciosa. Hoje o Curitiba está todo dividido em termos de atividades. Categoria de base para um lado, profissional para o outro, administração para o outro, alojamento dos moleques no Couto Pereira. Então, nós vamos centralizar tudo no CT da Graciosa, construir mais 2 prédios, um para toda a administração e outro para alojamentos das categorias de base. Vamos modernizar o CT. Quer dizer, o CT é tão absurdo que o setor de fisioterapia no primeiro andar e não tem elevador. Quer dizer, o jogador se machuca, ele tem que subir de muleta a escada porque não foi construído no primeiro andar. Então, nós vamos modernizar. Nós temos ainda a reserva técnica, que é lá a Campina Grande, mas vocês sabem que o setor ali do CT da Graciosa é uma área que se valoriza diariamente em função da proximidade com Alphaville, e nós vamos ter isso, pelo menos nos primeiros 3 anos, concentrado lá. Com a saída dos alojamentos dos garotos lá do Couto Pereira e da administração, vai sobrar mais espaço para que a gente possa comercializar, e isso vai ser uma fonte de receita de curto prazo. Além disso, todos os espaços que são comercializados hoje em dia de jogo ou fora de dia de jogo, nós vamos trazer para a gestão do clube. Não vai ser mais administrado por terceiro. Vamos melhorar a loja 1909 de posição. É uma loja hoje que tem um impedimento muito grande, porque não tem estacionamento e as próprias ruas no entorno não permitem estacionamento. Então, nós vamos reposicionar ela dentro do Couto Pereira e num trabalho de médio prazo, nós vamos modernizar, reformando o Couto Pereira. O Couto Pereira tem coisas muito boas, inclusive novas, como o setor Protorque, mas a gente consegue fazer uma arena que dê muito mais conforto à torcida, especialmente em Curitiba, em função, né, da alta densidade de chuva, do frio. A gente não só quer dar mais conforto
para a torcida, mas nós queremos aproximar mais a torcida do campo. As curvas estão muito longe, as curvas elas não oferecem o conforto necessário. E a ideia nossa, assim como fez lá atrás o presidente Evangelino, é você tendo um projeto definido, você sabendo como que vai ficar o estádio no final, você fazer por etapas. Por exemplo, começar a reformar a curva dos fundos, mais tarde reformar a curva de entrada. Você reformar que eu digo não é manter o projeto atual, é você transformar verdadeiramente numa arena, e uma arena muito próxima aos 2 gols, porque eu tenho certeza absoluta que o ano passado nós só subimos por causa do 12º jogador, que foi a torcida. E o nosso desastre esse ano, nos jogos em casa, é porque você não tem a pressão da torcida. Isso é fundamental. O jogador, quando joga com a torcida, ele, no mínimo, corre mais quando ele não está num bom dia. Quando ele tecnicamente está mal, ele se doa, porque a torcida cobra. E quando você está jogando com o estádio vazio, com música no fundo e coisa, é como se você estivesse fazendo um jogo treino. Quer dizer, você jogar aqui ou jogar na Paraíba é a mesma coisa. E então nós queremos transformar verdadeiramente a torcida no permanente jogador, 12º jogador do clube, através do projeto que nós vamos fazer do novo estádio, que será construído por etapas e com dinheiro próprio, oriundo da ocupação que nós faremos dos espaços que hoje já sobram, ali na churrascaria, no estacionamento, e que vão sobrar mais ainda em função da eliminação das 2 curvas e construção de novas arquibancadas. Eu tenho uma pergunta rápida, que eu tenho que. Agora que eu lembrei que eu tenho um compromisso agora ao meio-dia. Esses caras que vivem compromissados. Olha só, candidato Folador, a minha pergunta, pegando já o gancho que o Wendel Martins falou sobre a questão do estádio, da estrutura, que precisa realmente de uma reforma. O Couto Pereira, ele tem muita coisa boa, mas precisa de uma reforma. E aí, pegando o que o senhor falou da questão das curvas, aproximar a torcida do gramado, isso perfeitamente são ideias maravilhosas, são para justamente aproximar a torcida do atleta, que realmente o atleta, sem a torcida, ele não, o rendimento dele parece que não vai para frente. A minha pergunta é justamente sobre isso. Você falou na questão sobre também a loja 1909, né? Recolocar ela em algum lugar mais que consiga mais fácil acesso, questão de estacionamento e a marca. A minha pergunta é: primeira pergunta, vai continuar com a marca 1909 ou vai voltar para Nike, Adidas e Companhia Limitada? Segunda pergunta, a questão que você falou da gestão, né? Da gestão do Samir atualmente, né? Que ele falou assim, a questão comportamental, a questão até mesmo o jeito dele se vestir, o jeito dele se apresentar. Até eu fiz um comentário esses dias com o Queiroz, numa live que a gente fez. Eu peguei e falei a apresentação do Rodrigo Santana e o Samir do lado. Eu juro para você que no momento eu confundi o Rodrigo Santana fosse o futuro presidente do Coritiba, pelo traje, né? Pela forma que o Rodrigo Santana se apresentou. O que falta hoje é amor e planejamento, certo? Concordo plenamente contigo. A segunda questão foi que você disse em relação a trazer atletas oriundos da base, atletas que já trabalharam e já jogaram no Coritiba. Caso o senhor venha ser o presidente do Coritiba Futebol Clube, né? A gente, torcida Coxa Branca, me pergunta aqui pelo WhatsApp, Miranda, vem ou não vem? Ele mesmo disse em entrevista que toparia, se caso o Coritiba caísse para a Série B, toparia jogar no Coritiba. Diz para mim, Folador, 1909 vai ser 1909 ou Miranda vai vir realmente para o Coritiba? Pedro, eu fiz questão de me reunir com todas as torcidas organizadas. E num papo assim,
muito franco, muito aberto, trocar ideias e, principalmente, receber críticas e sugestões. No que diz respeito a 1909, sem exceção, todas me disseram que na criação a intenção era uma e na prática é exatamente o contrário. Exatamente. A 1909 continua com o preço de uma empresa internacional e a qualidade é pior. Então, nós hoje não temos os números, nós não conseguimos ter acesso aos números do contrato e saber se a 1909 é uma receita boa para o Curitiba ou não, se poderia ser melhor explorado. Nós vamos chegar no clube e nós vamos fazer uma auditoria e vamos ter uma posição absolutamente correta financeira do que representa a 1909 para o Curitiba. Qual que é a nossa posição hoje? Nós não descartamos trabalhar com duas marcas. Uma marca internacional e a 1909. E vou te explicar por quê. A marca internacional, em termos de qualidade, não tem nem o que se discutir em termos de tecnologia, do que eles aplicam no material. E nós achamos que, por exemplo, o plantel, os jogadores, de uma maneira geral, profissional e base, tem que usar um material tecnologicamente mais moderno e de ótima qualidade. Obviamente que isso sai mais caro. E tem um grande problema que as empresas internacionais, elas estabelecem um catálogo de produtos e elas não fogem daquele catálogo. Se você pedir para fazer uma jaqueta para o inverno de Curitiba, não tem. Se você quiser um boné, não tem. Então, a 1909 pode servir como uma marca de complemento a essa empresa internacional, oferecendo os produtos que a empresa internacional não oferece. Além disso, revendo o contrato, nós pretendemos fazer com que todo associado do Curitiba, todo torcedor do Curitiba, desde o que tem a maior poder aquisitivo ao menor poder aquisitivo, ele possa ter o manto do clube. O que nós vamos fazer? A 1909, permanecendo, nós vamos exigir a melhoria da qualidade e também exigir a melhoria no preço. Então, nós teremos opções para todos os torcedores, dependendo de quanto ele quer gastar. Mas, inicialmente, eu não posso te dizer se a 1909 vai ficar ou se nós vamos trazer. O que nós não vamos fazer é tomar uma decisão assodada, apressada. Nós vamos estudar e, por enquanto, nós estamos tendendo para esse caminho do meio, que é você ter duas marcas trabalhando conjuntamente. Com relação ao Miranda, é óbvio, eu não posso falar nomes para vocês, mas a gente sabe que futebol é espetáculo, e espetáculo se faz com artistas. Aquela velha história, como é que eu quero aumentar o número de sócios, a bilheteria, a propaganda, a receita com televisão, se eu não tiver um produto bom, competitivo para mostrar? Então, desde a nossa primeira contratação, a filosofia vai ser essa. Aproveitamento das categorias de base, vamos trazer jogadores jovens que podem ser uma promessa de um desempenho futuro espetacular de outros rincões do Brasil, categorias de base, jogadores que vêm de outros lugares, e vamos ter 2 ou 3 estrelas no plantel. Por que a estrela é fundamental? Porque, independentemente de tudo que eu falei, muitos jogadores que voltam ainda em nível competitivo para o Brasil, que estão realizados profissionalmente, eles fazem vamos dizer, a opção pelo clube, não em função do dinheiro, mas em função do projeto. Um caso recente que aconteceu no Curitiba foi o próprio Alex, que tinha a opção de ir para o Cruzeiro, para o Palmeiras, para o Grêmio, e veio para o Curitiba. Então, quando você tem um jogador como o Miranda, quando você tem um jogador como o Rafinha, sendo repatriado e vindo para cá, alguém que jogou com eles na Europa, que jogou no mundo árabe, quando volta para o Brasil, diz, opa, fulano de tal está lá. Tudo bem, ele é apaixonado pelo clube, mas não é burro.
deve ter algum projeto interessante, eu vou ligar para ele e perguntar qual é o projeto. Então, essas estrelas ajudam, inclusive, a trazer mais estrelas para dentro do clube e valorizar nossa marca, valorizar os contratos de publicidade, os contratos de televisão. Então, o que eu posso dizer para vocês é que cada contratação que a gente fizer, vocês vão se surpreender, desde a primeira. Desde a primeira, que é o diretor executivo, vocês vão ver que o Curitiba mudou de patamar. Que o Curitiba está numa outra realidade, independentemente da situação financeira, porque a situação financeira, eu aprendi na minha vida que existem duas formas de você resolver. Ou você aumenta a receita, porque no nosso caso, a probabilidade é muito grande, porque a diretoria tem credibilidade, tem network, tem relacionamento com os maiores empresários do Paraná. Mas a primeira prioridade é você gastar melhor. Você gastar melhor significa não cometer os erros que o Curitiba tem cometido na contratação de treinadores, na contratação de jogadores. Então, se eu vou ter uma folha zerada em março, eu vou poder trazer gente dentro dos critérios que eu coloquei para vocês. Gente preparada, gente que vai tirar um da torcida no momento em que a gente anunciar a contratação. E o Miranda é este caso. Já conversamos, eu diria para você que a probabilidade dele vir para o Curitiba não vai ser imediata, porque ele ainda tem contrato lá na China, mas a partir de junho a gente pode sim sonhar com o Miranda com a tarja de capitão do Curitiba. Gente, eu quero agradecer a minha participação aqui também. Tenho que sair, já são 10 para meio-dia. Eu nunca vi isso, agradecer a minha participação. Que autoestima, né, Renato? Olha, está com a autoestima lá embaixo, lá em cima, Pedro. Não seria eu o falador se fizesse isso, entendeu? Wendel, obrigado. Paulinha, Queiroz, a gente conversa depois. Te mandei já um WhatsApp. Valeu, Pedro. Tinha prazerzaço trabalhar contigo. Valeu. Foi, Folador, sucesso. Garanto, tenho certeza que a torcida Coxa Branca é uma torcida inteligente, é uma torcida que quer realmente a melhoria do clube, quer sair desse cenário vexatório, né? Não aguenta ser mais motivo de chacota, motivo de piada. E eu acredito que juntos a gente vai ter um Coritiba ideal. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado Conta mesmo. comigo. Candidato. Valeu. Candidato, é o seguinte, eu tenho aqui uma questão que é assim, a CBF, ela recentemente alterou o regulamento, a CBF não, desculpa, a Conmebol, recentemente ela alterou o regulamento da Copa Sul-Americana, transformando ela em fase de grupos, fase que o Curitiba nunca passou numa Libertadores e agora vai ser implementada na Sul-Americana. Caso o Coritiba venha a conseguir essa vaga na Sul-Americana, na sua gestão, como você pretende trazer o Coritiba para essa parte e se preparar para essa Sul-Americana? E também eu gostaria de saber como, na sua gestão, você vai trazer, através de campanhas ou ações ou qualquer outra coisa, o público LGBT que é torcedor do Coritiba para o estádio, porque a gente sabe que tem muitos torcedores, inclusive também LGBTs, que não saem de casa, não frequentam os estádios e gostam de futebol por questão de medo, né? Então, como que o Coritiba, na sua gestão, vai abordar essa questão social de LGBT, entre outras ações sociais, e também essa parte da Sul-Americana, o Coritiba conquistando a vaga no campeonato da Sul-Americana, e que daí ano que vem vai ser por fase de grupos, como que na sua gestão o Coritiba vai ser preparado para esse tipo de etapa? Com relação à Sul-Americana, se a gente vier a participar da Sul-Americana, é porque a gente permaneceu na Série A e porque a gente implementou todas aquelas medidas que eu falei, de critérios na contratação desde o princípio, né? Então, provavelmente, nós vamos ter um time competitivo, um time em ascensão e um ambiente emocional altamente favorável, né? Se a gente ficar, e nós estamos torcendo
e fazendo a nossa parte para que o Curitiba permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro, a partir de março, nós vamos começar a montar o time que nós sonhamos. E o time que nós sonhamos, inclusive, vai aproveitar muito dos atuais talentos que nós temos dentro de campo, porque eu não concordo com a ideia de que o Curitiba não seja um time competitivo. Ele é um time desorganizado, mal gerido, mal comandado, mas nós temos muitas joias dentro do plantel. O próprio clima e as próprias novas contratações vão trazer essa possibilidade da gente disputar a fase de grupos, eu diria para você, até em igualdade de condições com as equipes que estarão na Sul-Americana nesta primeira fase, né? Com relação ao grupo LGBT, nós temos eu colocaria assim, vários grupos que me pedem ajuda. O grupo das mulheres, por exemplo. O grupo das mulheres, eu fiz várias reuniões com elas, e elas me perguntaram o que o senhor pode fazer para que a gente possa voltar aos estádios, porque vocês sabem que volta e meia elas são desrespeitadas, elas são, às vezes, até agredidas, né? Se não fisicamente, verbalmente, dentro de campo. E o que nós queremos fazer é, primeiro, você tem que melhorar o estádio. Você tem que ter um estádio, primeiro, com conforto. Segundo, você tem que melhorar a segurança destes grupos que querem estar participando. E eu iria mais além, não só do grupo LGBT, não só do público feminino, mas das famílias. Nós temos que trazer de volta as famílias para dentro do campo de futebol. E isso você só faz com duas formas, no que cabe a nós. Abrindo as portas, estimulando a presença, eu diria até você tendo um tratamento especial no que diz respeito à proteção, com uma segurança redobrada para que tenham tranquilidade de que vão lá, vão assistir o espetáculo e vão embora para casa protegidas. E, acima de tudo, conforto, né? Conforto. Hoje, em qualquer estádio do mundo que você vai, de equipes de Série A, você percebe, e eu conheço vários deles, você está sentado como se você estivesse num teatro. É tudo analisado, quer dizer, a distância que você está do palco, do gramado, a forma por onde você vai entrar para acessar a tua cadeira. E isso tudo pode e deve ser feito nessa reforma que nós vamos pretender fazer para o Curitiba. Então, uma coisa Legal. que nós jamais vamos permitir é a discriminação, seja ela de qualquer espécie, dentro do campo do Curitiba. E se for preciso usar a força para isso, num primeiro momento, até para educar, para mostrar que a gente está atento a isso, nós vamos fazer. Legal. Bom dia, presidente. Desculpa, Bom Renata. dia, Renan. Bom. Kainan, diretor da Rádio Pop FM Curitiba, muito obrigado, tá, pela sua presença, primeiramente, por você ter aceitado o convite, por você ter nos tratado com muito carinho aqui com a rádio. Já faço o convite quando a gente voltar com as nossas atividades, né, Alexandre, presenciais em estúdio, convidá-lo, senhor, para ir até o nosso estúdio. Vai ser muito bem-vindo, com toda certeza. Eu tenho uma pergunta rápida, na verdade não é eu, né, que tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, Renata, acho que você vai fazer essa, né? Eu posso fazer essa, que eu quero já emendar em outra. Vai Tem lá. uma pergunta enviada pelo WhatsApp do Sérgio. Olá, meu futuro presidente, me chamo Sérgio, sou do bairro Boqueirão. Minha pergunta é simples, gostaria de saber a sua opinião a respeito das torcidas organizadas. Você é a favor ou é contra? Essa é a pergunta do Sérgio. Agora, a minha pergunta que já falou de torcida, falou de a relação de família, mulher e LGBT nos estádios. Você falou que depende da estrutura do estádio, né? Da reforma que vocês vão fazer. Não só da estrutura. Não só da estrutura. A estrutura é uma das ações. Isso, mas vocês já a questão de receita mesmo para fazer essa reforma, melhorar a estrutura do estádio, vocês já tem tudo planejado? Já temos tudo planejado. Inclusive, como eu falei, o nosso grupo não é G5 ou G6, nós temos 50 pessoas, coxas brancas, fanáticos de diferentes setores empresariais,
E eu tenho muito orgulho de ter 2 deles comigo, que é o Zé Arruda, que é um grande empresário da construção civil, e o Dinho Elache. Esses 2 vão cuidar do patrimônio do clube. Só para vocês terem uma ideia de quem são eles construíram com dinheiro do próprio bolso o CT da Graciosa. Então, essas pessoas estão conosco, o Geninho Tomé, que hoje que era da Neodon, mas que hoje é um grande empresário da construção civil, a GT Building, também está conosco. Nós temos um Salomão Soifer que está conosco, nós temos o Joel Malucelli, nós temos, enfim, vários empresários que atuam nessa área e que vão propiciar que a gente acelere o processo de reforma não só do CT da Graciosa, como também do estádio. E com relação às torcidas organizadas, eu fiz questão de me reunir com todas, algumas até mais de uma vez, eu fiz questão de dar entrevista. A razão de ser do Curitiba é a torcida. Quer dizer, eu não conheço nenhum grande clube que não tenha torcida, que não tenha apaixonados. Hoje se estima que a gente represente aproximadamente 1 milhão de torcedores, mas nós temos as torcidas organizadas, que são aquelas torcidas que estão nas horas boas, nas ruins e nas péssimas, como é esse momento que nós estamos passando. E é óbvio que as torcidas terão um tratamento especial comigo. E eu falei para eles que o meu tratamento com eles vai exigir sempre ordem e respeito. Quer dizer, eu não admito invasão e não vou admitir invasão de CT, invasão de Couto Pereira, da sala do presidente, mas que até por uma questão de inteligência eu vou ter uma agenda com eles a cada, talvez, 2 meses, 1 mês, vai depender de como a gente definir isso. Eu vou me reunir com os líderes e vou explicar as decisões que nós tomamos e as que nós não tomamos. Quando você tem a torcida informada, quando você tem a mídia informada, você consegue, inclusive, advogados dentro dessas estruturas, porque eles entendem o porquê das decisões que a diretoria tomou. E como eu tenho certeza de que a gente não vai tomar nenhuma decisão errada, não significa que a gente não erre. Mas, a priori, nós não vamos tomar nenhuma decisão que prejudique o clube. Ao contrário, nós vamos querer sempre o melhor. Nós vamos ter as torcidas bem informadas. Então, provavelmente, a nossa relação com a torcida, ela venha a ser muito melhor do que foi nas últimas décadas. Óbvio que eu falei, inclusive, para eles, eu sei que daqui 3 meses, 6 meses, vocês vão estar me xingando lá de cima. Mas, independentemente disso, que é um relacionamento presidente-torcida, eu vou ter um relacionamento presidente-torcida que daí não é esportivo, é funcional, é formal, aonde minhas portas sempre estarão abertas para você, mas baseado numa agenda, baseada numa pauta, para que eu não receba a torcida organizada para ir querer escalar jogador de futebol e mandar treinador embora. Nós vamos discutir os grandes temas e eu vou explicar para vocês, inclusive com o meu G5, o G6, exatamente ponto por ponto por que cada decisão foi tomada ou por que não vai ser tomada. Legal. Bom, Alexandre, vamos para as últimas perguntas que já... Só uma coisa, um complemento. Por gentileza. Eu acho, e aí não é prepotência, por favor, entendam a mensagem que eu vou passar. Eu fiz várias reuniões. Eu estou falando mais de 20 reuniões. Você pode imaginar com torcida de Araucária, de São José dos Pinhais, com a Império, com a Dragões, com todas as torcidas que você possa imaginar. Eu ouso dizer que hoje a gente tem maioria nas torcidas organizadas do Curitiba. Diferentemente do que falam que o Samir tem maioria. Hoje nós temos maioria nas organizadas. Legal. Certo. Alexandre, vamos para as últimas perguntas, que já é 12:01, a gente tem que liberar o nosso convidado também de hoje, por gentileza, Alexandre. Vamos sim, vamos para as considerações finais, né? Primeiro eu quero agradecer, Renato, toda a sua equipe, que nos atendeu muito bem, aceitou prontamente de primeira aí o convite para que você viesse falar com a gente, dar essa entrevista. Muito obrigado, prazer falar com você. Já era seu ouvinte na CBN.
Obrigado, Alexandre. É do rádio, então? É do rádio? Eu já era ouvinte dele no CBN. Legal. 16 Então, anos no que microfone. bacana. Então, A rádio é encantadora, apesar desse momento que a gente está vivendo, o rádio é encantador. Né? Nossa, eu já conheci o Renato. Eu sou apaixonado, Paulo. Eu já conheci o Renato da CBN, então foi um prazer falar com ele aqui hoje. Uma pena que uma entrevista dessa não pode ter sido feita presencial, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu levar o torcedor do Coritiba as suas intenções, as intenções da chapa, para que o Coritiba seja um Coritiba para frente, um time moderno, um time que finalmente dê alegria, né? Para essa torcida gigante aí. Ale, perdão, Ale, chegou uma última pergunta aqui, pode ser, candidato, essa última pergunta do Rodrigo, como será a prioridade no Coritiba sobre competições? Sabemos que o estadual é uma competição defasada que não tem nenhum lucro financeiro e desportivo. O Coritiba vai continuar usando o elenco principal nesta competição? É a última pergunta de hoje. Não. O mundo evoluiu, o mundo mudou muito, em todos os sentidos, né? Quer dizer, a tecnologia da comunicação e da informação fizeram com que nossas vidas no dia a dia não tenham nada parecido com o que foi a vida dos nossos pais e avós. E nós não podemos também, por uma questão meramente emocional, querer participar de um campeonato que é deficitário, de um campeonato que não tem, diríamos assim, o apelo que tem os grandes campeonatos nacionais hoje, não só em sentido de público, mas no sentido financeiro também. Acho o Campeonato Paranaense importantíssimo, e afinal nós temos várias equipes do interior aí que dependem disso, mas nós vamos utilizar o Campeonato Paranaense como uma pré-temporada, usando nossas categorias de base, aqueles jogadores que precisam de mais rodagem e de mais casca para poderem passar para o elenco profissional, e vamos utilizar, então, como uma preparação para os campeonatos que nós vamos dar prioridade, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e se a gente estiver Copa Sul-Americana e a própria Libertadores da América, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos vocês vão lembrar de mim e vão lembrar de que eu disse que nós estaríamos lá. Com certeza. 12:04, Alexandre, vamos lá então, consideração final para a gente encerrar o programa de hoje. Wendel, por gentileza. Pode ir, Wendel. O Alexandre deu uma quedinha no áudio dele, vai lá, Wendel. Não, agora sim, é que tá demorando um pouco. Tá com delay. Então vamos lá. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Obrigado a você, torcedor, que acompanhou. Só lembrando mais uma vez, né? As outras chapas também estão abertas a virem aqui na POP também falar e apresentar os seus projetos, né? A POP não toma partido por nenhuma chapa, então estão todas abertas, a chapa do Viale, do Samir, para vir também aqui falar. Muito obrigado, candidato, aí mais uma vez, né? Que seja uma eleição aí bem bacana nesse dia 12 de dezembro. E agora é aguardar, você, torcedor Coxa Branca, ouviu as propostas do Renato Folador, e a gente aqui no Pop Sports daí volta na semana que vem. Legal. Um abraço. Kainan, Renata, Paulinha, Queiroz, todo mundo. Só complementar esse que o Wendel falou, falando agora em nome da direção da rádio, eu aqui, nós estamos aqui para debater para o torcedor, não é para a Rádio Pop FM. Então, se você candidato das outras chapas, está feito o convite, está aberto aqui as portas e esse canal de comunicação para você falar com o torcedor do Coritiba, como fez o Renato com a gente hoje aqui, no qual, em nome da direção da rádio, eu agradeço extremamente, foi uma honra, apesar da distância, foi uma honra mesmo tê-lo conosco. Renatinha, por gentileza. Então, Renato, Xará, obrigada pela participação aqui no programa, volte sempre, né? E boa sorte nas eleições. As outras chapas, como o Kainan mesmo disse, o Wendel disse, reforçando, estão convidados também a participar. Até sexta que vem. Paulinha? Ok. Então, Renato, agradecer mais uma vez aqui pela sua participação, né?
com certeza o torcedor aí que acompanhou conseguiu entender suas propostas, conseguiu entender suas motivações, acho que ficou tudo bem esclarecido. Agradecer a todo mundo que participou também, que ouviu a gente, que mandou mensagem, que sempre está aqui com a gente no Pop Sports. E é isso, até semana que vem. Beijo para todo mundo aí, Ale, Renatinha, Wendel, Pedro, Kainan. Alexandre. Valeu, Paula. Só lembrando, né, dia 12 de dezembro a gente vai estar cobrindo as eleições do Curitiba. Vamos estar desde cedo lá. Vamos estar lá cobrindo as eleições do Curitiba. Vamos estar então, lá. Eu quero Renato, agradecer em meu nome. Renata, lá, Paula, Wendel, Kainan, Pedro. E, Renato, aquele abraço fraterno. Sucesso na sua empreitada aí. E que dê tudo certo. Tá bom? Ok. Renata, a palavra é sua agora, considerações finais. Para você que nos ouviu também pela rádio, pelo site, pelo aplicativo, para você que nos assistiu aqui, muito obrigado. A rede de rádios também, a Nativa, a Rádio Rock Go e todo mundo aí das outras rádios co-irmãs que transmitiram o nosso áudio aí para todo o estado, para toda Curitiba também. Muito obrigado. Renato, contigo, palavras finais. Kainan, Wendel, Paulinha, Renatinha, Alexandre, muito obrigado pela oportunidade, porque esta é uma forma de eu falar com a torcida Coxa Branca. E para a torcida Coxa Branca, eu queria deixar uma mensagem final de que existe uma oportunidade de a gente mudar o clube. E a gente mudar o clube fazendo com que o clube volte a trazer alegria a quem assiste pela televisão, a quem ouve pela rádio, a quem vai ao estádio, na oportunidade em que isso for possível, e que este momento é agora. A gente sabe que muitas pessoas estão nos apoiando. Opa, tivemos uma queda ali. Acho que caiu o áudio, o sinal dele, mas acho que é isso, né? Vamos ver se ele retorna. Acho que ele não vai conseguir retornar. Mas acho que é isso. Paulinha, Wendel, Alexandre e também o Pedro que participou. Muito obrigado. Foi show de bola. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, então, com mais o Pop Sports. Se cuidem. Juiz, valeu. Tchau, tchau.